Caríssimos irmãos e irmãs, segundo domingo do Advento. O segundo domingo do Advento traz o profetismo como tema, a vida do profeta. Primeiro assim, profeta não é aquele que adivinha o futuro. Profeta é aquele que fala e faz o que Deus quer. Profeta não é adivinhar futuro. Profeta é fazer e falar aquilo que Deus quer que você faça. No Antigo Testamento, pessoas eram escolhidas para serem profetas. Era tirada do meio do povo pessoas para serem profetas. Essas escolhas não eram da pessoa e também não era do grupo, era uma escolha de Deus. Deus escolhia alguns, muitos deles simples, sem estudo. Escolheu uma criança, escolheu gente que tem problema na fala, escolheu um boiadeiro, escolheu um plantador de árvores. Deus escolhia essas pessoas. Sempre que Deus escolhia essas pessoas no Antigo Testamento, o texto dizia assim: o Espírito do Senhor foi enviado a fulano de tal. O que fazia então a pessoa ser um profeta? O Espírito Santo. Ele vinha ao encontro da pessoa e suscitava isso. Muitos deles, como é próprio do santo, se achavam indignos disso. Mas se achar indigno não era simplesmente por uma preguiça espiritual disfarçada ou uma humildade disfarçada, mas justamente porque eles se viam pequenos diante daqueles que estudavam, que decoravam a palavra. É lógico que Deus também escolheu alguns desses. Deus também escolheu gente estudada para ser profeta. Porém, esses profetas simples, eles se viam com medo, e o Senhor suscitava o profetismo neles. Esse profetismo, a gente vai ver as características dele, mas esse profetismo trazia muito sofrimento, porque era de fato aquilo que está no Evangelho, era falar no deserto. O Espírito vinha, ele falava e fazia o que Deus queria, e a paga que ele tinha era a perseguição. Foi assim com Elias, com Eliseu, com Jeremias, com Oséias, com Isaías, com todo o profetismo de Israel, por causa da dureza de coração do povo. No Novo Testamento, Jesus, ele cumpre todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus, ele é de fato um Messias, mas para a compreensão do povo judeu, ser o Messias significava que ele seria o profeta, ele seria rei, ele seria sacerdote. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, como o padre falou, ele vinha a algumas pessoas, mas ele não vinha só para profetas, ele vinha para aqueles que iam exercer o papel de rei. Quando a pessoa ia ser coroada do rei, havia um rito que se pedia o Espírito Santo sobre aquela pessoa, para que ele pudesse governar conforme o coração de Deus. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele vinha também sobre aqueles que eram os profetas, aliás, os sacerdotes. Sacerdotes, aqueles que sacrificavam os animais lá no templo. Então, no Antigo Testamento, o Espírito do Senhor vinha a 3 tipos de pessoas: rei, profeta e sacerdote. Esses 3 tipos de pessoas, como eles recebiam o Espírito Santo, eles eram consideradas pessoas ungidas.
A palavra ungida no hebraico é Mexia. Mexia, ungido. Os próprios profetas, eles começaram a falar assim: vai vir uma pessoa que vai ser as três coisas ao mesmo tempo: profeta, sacerdote e rei. No Antigo Testamento, ninguém foi os três, no máximo 2. Haviam reis que eram profetas, haviam reis que eram sacerdotes, haviam sacerdotes que eram profetas, mas ninguém tinha sido os três. De forma que os profetas começam a falar que vai vir esse que vai ser os três ao mesmo tempo. Então ele vai ser o Messias, o ungido. Se fosse na gíria de hoje, ele vai ser o cara. Por que ele vai ser o cara? Porque ele vai ter esses três munos que a gente fala. Esses três ofícios: rei, profeta e sacerdote. E, como o padre já falou, isso se realiza na pessoa de Jesus. Jesus, essas três coisas. Só que, com o Novo Testamento, você viu aqui que já em João Batista, apesar de a história dele estar no Novo Testamento, por exemplo, hoje está no Evangelho de Marcos, mas ele é um profeta do Antigo Testamento ainda. Por que ele é um profeta do Antigo Testamento? Porque Jesus ainda não falou. O Novo Testamento começa com Jesus, aqui ele não falou ainda. João Batista vai terminar o seu ofício e Jesus começa. E você viu uma distinção clara, dizendo do batismo de João Batista e o batismo daquele que virá. João pregava um batismo de conversão nas águas. Tem muita gente que fala assim: por que não se batiza adulto? Porque Jesus foi batizado adulto. Isso é bocosice. Por quê? Porque o batismo que João fazia não era um batismo sacramento. Os sacramentos somente Jesus pode instituir. O batismo que João fazia era uma figura, era um símbolo, era uma profecia do que Jesus ia fazer. De forma que, pensa só, João Batista, ele não pode e nem sabia, a hora que as pessoas vinham para confessar, jogar água na cabeça da pessoa e falar assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho, como o padre acabou de falar, não tinha falado nada ainda, e o Espírito Santo não tinha vindo a toda a igreja. Lembra que o padre falou? O Espírito Santo tinha vindo a algumas pessoas. Pensa só, Jesus sendo batizado. O que o batismo faz? Nos torna filho de Deus. Mas Jesus já é filho de Deus. O batismo apaga o pecado original, mas Jesus não tem pecado. O batismo nos faz membros da igreja, mas Jesus é a igreja. A igreja é o corpo místico de Cristo. Carta aos Coríntios. Repara então que Jesus, ele passa ali no rito do batismo de João Batista para nos dar o exemplo de rebaixamento, de assumir os nossos pecados, daquilo que ele vai fazer. Por isso o Papa Bento, no livro Jesus de Nazaré, vai dizer que ali Jesus está profetizando a sua morte. Jesus, ele desce ali, e como ele descesse, ele assume, não que ele tenha pecado, mas assume os nossos pecados. Mas ali não é o momento ainda que Jesus apaga os nossos pecados. Quando é que vai ser? Na cruz. Então o Papa Bento fala que esse batismo que Jesus passa é uma profecia do que ele vai fazer na cruz. Tanto que nós somos batizados na cruz dele, pela cruz dele. Muito bem.
E é por isso que a igreja sempre entendeu isso e viu a necessidade do batismo, a importância do batismo. Outro dia o padre vai falar sobre o batismo. E é por isso que a igreja sempre batizou quando criança. Ah, padre, mas não tem que esperar ficar adulto, porque daí ele decide se ele quer ser batizado ou não. Não tem que esperar ele crescer, porque daí ele tem uma fé adulta e aí ele pode pedir o batismo. Não, gente, batismo não é algo que a gente conquista. Não é assim a pessoa que chegou no nível de entendimento da fé e aí ele pode pedir. Não é nós, não é a gente que faz o batismo. O batismo é graça. Ninguém merece. Ele dá. Ele dá o batismo. De forma que você, quando traz a criança, o seu afilhado a ser batizado, você está dando para ela o maior tesouro que você pode dar na vida dela depois da Eucaristia. Você vai fazer dela filho de Deus, vai tirar a mancha do pecado, vai fazer dela membro da igreja e vai dar para ela um passaporte do céu. Veja, quando uma criança é batizada, pensa assim: acabou de batizar, essa criança morresse, vai para onde? Vai para o céu. Mas a criança rezou o terço, a criança dava comida para pobre, a criança perdoava. Não, porque a salvação é de graça. Quando você batiza então uma criança, você está dando a salvação para ela. Por isso que a igreja viu que quanto mais rápido você der a salvação, já que é de graça, já que não depende da sua consciência, da tomada de consciência, no caminho você vai tomando consciência, mas ali, quanto mais rápido você der a possibilidade dela ir para o céu, não é? Tanto que, veja, até pouco tempo havia-se dúvida se a criança que morria sem o batismo ia para o céu. Até pouco tempo se achava, isso não teologia, não como palavra da igreja, mas palavra dos teólogos, se achava que as crianças que não eram batizadas, elas iam num negócio que chamava limbo, que é um estado da alma que não sofre, mas também não vê Deus, porque Jesus vai instituir isso, que é preciso o batismo para a salvação. Hoje os teólogos já desenvolveram essa ideia, outra ideia, tanto que o Papa Bento XVI já falou, essa questão do limbo não existe, a misericórdia de Deus deve prevalecer. Como é que ela deve prevalecer? Por exemplo, não deu tempo de batizar a criança, mas os pais tinham o desejo de batizá-la, então está batizada. Percebe a importância do batismo? Muito bem. Além de tudo isso que o padre falou, o batismo, ele faz do nosso coração morada da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade vem e começa a morar no nosso peito. E se ela mora no nosso peito, ela traz tudo que é dela no nosso coração. Se vem o Pai, se vem o Filho, também vem o Espírito Santo, que traz os seus dons. Olha como terminou o Evangelho. Depois de mim vem alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Olha agora, eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Primeira coisa, eu não sou digno de me abaixar e desamarrar suas sandálias. Presta atenção que aqui tem uma jogadinha do Antigo Testamento, que se você não souber, você mata o texto. Aqui não é uma simples humildade de João Batista. Eu não sou digno de engraxar o sapato, a gente fala assim, não é? Eu não sou digno de engraxar o sapato dessa pessoa. Quando a gente está falando isso, a gente está falando que
Ele é muito maior do que eu, mas aqui é mais ainda. No Antigo Testamento havia uma lei chamada Lei do Levirato, que era assim: o rapaz está casado com a moça, o rapaz, de repente, eles não têm filhos. O padre já falou aqui que se uma mulher ela ficasse viúva sem filhos, ela ia passar fome, porque ninguém queria a viúva, e não tinha mercado de trabalho para a mulher. Você se lembra que Jesus está andando na cidade e de repente vem ao encontro uma procissão com uma mãe que vai enterrar o seu filho, e a mãe está desesperada, e Jesus se comove e ressuscita o menino. No Antigo Testamento, então, eles viam assim: se o cara morrer, se o esposo morre e a esposa não tem filhos, o irmão mais novo tem que casar com ela. Era a lei. Por quê? De novo, ninguém queria a viúva. Então, por lei era dado isso. Você lembra que os saduceus fazem até uma pegadinha com Jesus, lembra? Olha, uma mulher casou com um, ele morreu. Casou com dois, ele morreu. Casou com 7 irmãos. Pensa numa mulher, né? Viúva negra aí. Eles fazem uma pegadinha, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição. Aí eles falam assim: lá no céu, de quem que ele vai ser marido? Ela vai ser esposa. De qual dos 7 maridos que ela vai ser esposa? Era uma pegadinha para não acreditar na ressurreição. Jesus responde assim: lá no céu seremos como anjos. O que significa isso? Não é que a gente vai ser anjo, gente. Quando criança morre, a criança não vira anjo, não. Gente é gente e criança é criança. Seremos como anjos significa que não vai ter o ato conjugal. Você vai reconhecer o seu esposo, vai reconhecer a sua esposa, vai reconhecer os seus filhos, mas não vai ter o ato conjugal. Muito bem, voltando lá no negócio do irmão. Então, de repente, pensa só, você está lá solteirão, pá, está pensando em casar, já de repente o seu irmão morreu, aí você ganhou de brinde a baranga, a cunhada. Essa era a lei. O irmão, se ele estava doente, ele via, né, o irmão dele, nossa, o irmão dele aí novinho, cheio de saúde, e olhava para a mulher dele e falava assim: meu, ele vai ter que casar com esse BO aqui. O irmão dele podia dispensar ele dessa lei. Só o irmão que antes de morrer podia liberar ele da lei. O esposo podia liberar o irmão da lei. Então, o que ele se fazia? Chamava todo mundo em praça pública. O marido, ele sentava na cadeira, e o irmão vinha e desamarrava a sandália do cara e ficava com a sandália. Quando o marido morresse e alguém chegasse para ele: olha só, você vai ter que casar com a baranga lá, ele arrancava a sandália e falava: não, meu irmão me dispensou. O que ele está falando quando ele diz assim, ó, eu não sou digno de desamarrar a sandália dele? Ele está dizendo que ele não é esposo, ele não pode tomar a esposa. O esposo é outro, ele é mais forte do que eu. O esposo virá e vai batizar com o Espírito Santo. Por muitas vezes perguntam para João Batista: você é o Messias? Não, eu sou amigo do esposo. Você é o Messias? Não, eu não sou digno de tirar a sandália. Ou seja, o esposo é ele. Percebe? Quando ele diz essa palavra, veja: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então, quando você é batizado, o Espírito Santo vem no seu peito e traz tudo aquilo que é dele, traz tudo aquilo que é do Pai e traz tudo aquilo que é de Jesus. Quando você comete o pecado grave, pecado mortal, você expulsa
a Trindade do seu peito. Mas quando você está na graça, a Trindade está morando aí. Repare então, se o Espírito Santo traz Jesus para morar em você, e Jesus, a gente viu, é o Messias, o ungido, você, pelo batismo, também se torna ungido. Ou seja, você recebe as 3 funções, os 3 ofícios, os 3 munos, a palavra certa, que Jesus tem. No batismo, você também se torna rei, profeta e sacerdote. No Antigo Testamento, lembra? Algumas pessoas que recebiam essa missão. Agora no Novo, com o batismo, todo batizado é rei, profeta e sacerdote. Rapidinho, né? Rei e sacerdote. O padre vai aprofundar no profetismo. Rei significa que você nasceu para reinar. Nasceu para ser reinante junto de Deus. Você é filho de Deus. Nem o pecado, nem o demônio, nem a morte pode te escravizar, a não ser que você dê poder para eles. Mas se Cristo já te deu o reinado sobre essas coisas. A segunda coisa é o sacerdócio. Sacerdote é aquele que oferece sacrifícios a Deus. Aqui sacrifício não é algo que dói. Sacrifício é uma oferta agradável para Deus. Existem 2 tipos de sacerdócio: o sacerdócio comum, que é o do povo, e o sacerdócio ministerial, que é o do padre. Veja, você é sacerdote, por quê? Porque você, quando você reza o seu terço, isso é um sacrifício. Você oferece para Deus e aquilo chega nele, por causa de Jesus. Quando você faz um jejum, faz uma penitência, é um sacrifício. Por que chega em Deus? Porque você tem um sacerdócio comum. Você é capaz de oferecer contrariedade, oferecer alegrias, conquistas. Você é capaz de oferecer isso a Deus. O padre, ele exerce o sacrifício ministerial, porque além de oferecer o seu sacrifício, além de juntar o sacrifício de vocês, orar, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Repara só, né? Primeiro, o meu e o vosso, ou seja, você também é sacerdote. Só que o padre fala o meu e o vosso, ou seja, o meu sacerdócio, Padre Enéas, é diferente do sacerdócio de vocês. No ofertório, o certo que seria você deixar de lado os pensamentos ali, de que tem acabou a homilia, que calor, agora dá um alívio, não vai que dar uma cantadinha. No momento do ofertório, era o momento de você estar colocando toda a sua semana aqui. O padre, repara hoje, o padre vai pegar o pão e vai pegar o vinho, não a Eucaristia ainda, o pão e o vinho ainda no ofertório, e vai elevar para Deus. Quando ele estiver elevando ali o pão e o vinho ali, antes da consagração, significa a sua semana, a sua lágrima, sua alegria, as suas conquistas, as suas orações. Você tem que estar colocando tudo aqui para que o padre ofereça a Deus isso. Então veja, o sacrifício do padre, o sacrifício ministerial, aliás, o sacerdócio do padre, oferece as minhas coisas, oferece as coisas que vocês trouxeram, mas acima de tudo, por que o sacerdócio do padre é diferente do de vocês? Porque ele oferece para Deus o próprio Jesus. Aí, quando ele pegar o vinho
e pegar o cálice e falar: tomai e comei, tomai e bebei, pela boca dele o Espírito Santo vai transformar aquele pão, aquele vinho no corpo e sangue de Cristo, e o padre vai oferecer o Filho de Deus para ele. Por isso, por exemplo, a hora do por Cristo, já reparou? O padre pega de novo agora, levanta, tem 3 momentos que se levanta o cálice, levanta, né? Mas aqui, ó, é diferente lá do momento do ofertório. No ofertório está levantando pão. No por Cristo, ele está levantando o corpo de Cristo. Repara então que a gente recebe o tríplice munus de Jesus: sacerdote, profeta e rei. E profeta, o que significa ser profeta? Primeiro de tudo, entenda que você precisa exercer essas 3 coisas. Essas 3 coisas não podem ficar engavetadas, porque você vai ser cobrado disso. Cada dom que Deus nos dá, cada graça que Deus nos dá, é uma alegria, mas uma responsabilidade ao mesmo tempo. Então você precisa exercer esses 3 dons que o padre falou: profeta, sacerdote e rei. Muito bem, eu não posso deixar o meu profetismo numa gaveta. O que eu tenho que fazer para ser um profeta? Para viver isso, para não deixar esse munus de Cristo na gaveta. 4 coisas tem que fazer. Primeira coisa, meus irmãos, vocês sabem que as homilias estão gravadas lá no Spotify, né? Então o padre fala bastante coisa assim, ó, que às vezes não dá para gravar, não é? Qualquer coisa durante a semana vai lá no YouTube também, agora tem. Vai lá, escuta de novo, vai lavando a louça, vai limpando lá o quintal, anota, para a gente ir crescendo de fato na fé, aprendendo a nossa fé. Veja, 4 coisas tem que fazer. Talvez você não consiga decorar agora, o padre vai explicar, mas depois você vai lá e marca. A primeira coisa para ser profeta é escutar a Deus. Ninguém é profeta de si mesmo. Ninguém pode falar coisas da cabeça. Toma cuidado que tem um profetismo barato por aí. Ah, meu irmão, Deus está falando no meu coração. Que sono, gente. Toma cuidado, porque às vezes as pessoas querem ser especiais. E como não dá para ser especial lá fora, cantando, sendo jogador de futebol, sendo não sei o quê, a pessoa vem querer ser especial na igreja. A pessoa abre a boca e pensa que é Santa Teresa d'Ávila, pensa que é o Padre Pio, entende? Toma cuidado, porque a primeira coisa que tem que fazer é escutar a Deus. Escutar a Deus não é um arrepio na sua coluna. Escutar a Deus não é, ai, estou sentindo aqui alguma coisa. Eu já falo, é gases. Escutar a Deus é por aqui, ó. Esse livro aqui, ó, é por aqui que você escuta a Deus. É aqui que você fala, palavra do Senhor. Ele falou com você hoje já. Se você estava dormindo, bobeando aí, ele falou e você não escutou. Como é que vai exercer o profetismo se eu não escuto a Deus? Vai dar interferência, vai falar vinagre. Escute a Deus. É por isso que o padre sempre fala: pôs o pé na igreja, vira uma orelha gigante, para você escutar o que ele fala. E não, Deus falou não sei o que para mim, Deus vai, inspira o escritor sagrado, faz com que a igreja entenda o respeito que deve ter com a palavra, na presença de Deus na palavra, faz com que essa palavra seja lida publicamente, mas a turma não escuta. A turma escuta o vizinho que tem arrepio. Pensa que dor no coração de Deus. Escute a Deus. O cara vem e fala assim:
Eu sou católico, mas eu sou a favor de outros tipos de casamento. Você não é católico nada, você não está escutando Deus. Olha aqui, é isso que aqui fala, é isso aqui que fala. Eu sou católico, mas eu acho que isso aí não é pecado. Profeta de si mesmo, tem muita gente falando vinagre. Tem um rapaz que eu atendo, que ele quer ser mega blaster de inteligência. Então vira e mexe, ele vem querendo. No fundo esconde o orgulho. Por que ele quer isso? Para ser famoso, né? Para a turma falar, olha, quem que inventou isso? Foi aquele cara lá. E toda vez que ele vem eu tenho que falar, se concentre naquilo que Deus já falou. Se concentre naquilo que os santos já falaram. Não, ele quer descobrir uma coisa nova, porque ele está escutando a si mesmo. Quando você se concentra naquilo que é de Deus, veja, você já vai se destacar, gente. Se você souber da palavra, se você souber da doutrina, você já vai se destacar automaticamente, porque o povo não está sabendo quase nada. Mas repara que, de novo, tem muita gente que não escuta a Deus e aí quer falar em nome dele, dentro e fora da igreja, né? Fora da igreja tem, por exemplo, aquele cara lá que diz que é Cristo, lembra? Que tem coroa de espinho de espuma. É fácil assim, não é? Escute a Deus. Pergunta: qual é a palavra, a frase de hoje que tocou no seu coração? Não do padre, do texto bíblico. Qual é a frase da segunda leitura que tocou no seu coração hoje? Ajudeis e serei ajudados. Onde que está esse versículo? Inventeis, capítulo 5? Padre, eu não lembro. Pois é, né? Não escutou. Fica aí, não tenho solução para a minha vida, não sei o que, blá, blá, blá. Deus já falou, mas eu não escuto. Segunda coisa, primeiro você tem que escutar. Aí você fala, anúncio. Anuncie a salvação. Anuncie a salvação. Olha a primeira leitura. Já que não prestaram atenção, não é? Primeira leitura, o povo estava no exílio da Babilônia. Eles ficaram lá 70 anos. Pensa só, a pandemia durou 2 anos aí, você já está reclamando. 70 anos lá escravo na Babilônia, longe de Jerusalém. De repente, o povo desanimado. Vem o profeta Isaías e diz assim: se prepare, porque nós vamos sair daqui. Se prepare, porque vai tocar a corneta e você tem que estar pronto para nós voltar. Deus, ele vai fazer uma autoestrada assim, retona, não vai ter subida, não vai ter montanha, vai ser uma reta, mas você tem que estar pronto, endireitar os seus caminhos, assim? Muito bem, mas você tem que estar pronto, porque na hora que tocar a corneta, se você não estiver pronto, vai ficar para trás. Ele está anunciando que a salvação vai vir de fato, a Babilônia cai, o novo imperador que vem fala assim para os judeus: pode voltar em casa, pode voltar para casa. Eles têm que sair correndo, mas alguns, porque estavam enraizados lá, porque não estavam prontos. Anuncie a salvação, anuncie Jesus que vem. Ele vem de fato no Natal, mas ele vem em cada missa.
Você tem falado para a turma da missa? Você sabia que cada missa Jesus vem? Não, parece o 007 lá no serviço, né? Ninguém sabe que ele vai na missa, não fala para ninguém, não anuncia nada. Tem medo de rezar em público, tem medo de rezar na família, porque está tendo medo de anunciar. O simples fato de você buscar os valores do Evangelho já é anúncio, para que a pessoa perceba assim, por que essa pessoa tem essa conduta? A pessoa vai falar, porque ela segue o Evangelho. Muito bem, essa conclusão ela tira porque você anunciou. Anunciou como? Com a sua vida. Anuncie, não existe também um Evangelho só para si. Eu e Deus, isso aí é um pecado chamado intimismo. Ninguém vai para o céu assim. Anuncie, esse anúncio de novo, não é, sabe, você vê uns doidão aí, por aí, não é? Vai na praça lá, abre a Bíblia e fica lá falando pelo vento lá, não é isso. Mas você anuncia com a sua vida, com um bom casamento, com a família, dando catequese, fazendo um grupo de rua, fazendo terço nas casas, tudo isso é anúncio, gente. E você não sabe aonde vai chegar esse anúncio. Você não precisa ter teologia, falar bonito que nem alguns padres e tal. Você não precisa nada disso. Você só precisa fazer a sua parte. Muitos de nós padres, a gente é fruto de terço nas casas. Vai lá, veinha, lá com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, vai lá rezar na casa de fulano, vai rezar na casa de cicrano. Daqui a pouco sai um padre de lá. A veinha não pregava o Evangelho, não ficava falando, São Tomás de Aquino falou, entre a essência. Não é? Anuncie, saia do esconderijo. Terceira coisa, a denúncia. Escuta, anuncia, denuncia o que está errado. No final da segunda leitura, São Pedro fala que tudo aquilo que é mal vai cair. Denuncia aquilo que está errado. Qual é o perigo dessa parte? Você vê que cada um tem um perigo, né? A escutar errado, não anunciar. E agora qual é o perigo da denúncia? O cara só querer denunciar. Tem um pessoal aí na internet, uns youtubers, que eles vivem para isso. Eles ganham dinheiro com isso, gente. Eles ganham dinheiro fiscalizando bispos, padres. Deixa eu dizer para você que é um pecado grave, sabe por quê? Porque eles ganham fama, ganham dinheiro em cima do pecado do outro. Aquilo que a gente vê às vezes de escândalo na igreja é pecado, é errado. Mas você se promover em cima do pecado do outro, esse cara é um michê. O que é um michê? Esse cara, ele está ganhando dinheiro em cima do pecado do outro. Pior que o pecado da prostituta é o pecado do cafetão. Ele está ganhando dinheiro em cima do pecado. Pior do que o pecado do drogado é o pecado do traficante. Ele está ganhando dinheiro no pecado do outro. Pior do que o padre, o bispo que fez um erro lá na liturgia é o cara que está lá ganhando dinheiro em cima do erro, se promovendo, olha, e virou gente assim. Tem gente que se acha no direito de julgar o Papa, de julgar bispo, de julgar todo mundo. A denúncia, hoje em dia, aliás, isso tudo, eles transvestem como se fosse denúncia. Não, mas é o zelo por tua casa. Qual é o benefício para a igreja, de fato, você espalhar para o Brasil inteiro um erro de um padre lá numa paróquia? A não ser a autopromoção. A denúncia, ela tem que ser feita a partir daquilo que são os erros, as correntes do mundo que vão entrando dentro da igreja. Mas aí é aquela coisa, você vê o padre aqui falando toda hora, gente, olha, tem um povo aí ensinando que não tem inferno,
Tem um povo aí ensinando que a masturbação não é pecado. Mas eu não chego e falo assim: o padre fulano de tal falou isso. Percebe? Denuncia o erro e não pessoas, porque todos nós aqui temos pecado. Mas a denúncia tem que existir naquilo que fere o Evangelho de nosso Senhor. Quer ver uma coisa? Quanto que o padre fala, não é? Que o Evangelho tem sido ideologizado. Tem gente que pega o Evangelho para fazer política. Hoje em dia, fica essa brigaiada de esquerda e de direita, e o padre fala sempre: no fundo, são dois lados da mesma moeda. No fundo, essa briga de esquerda e direita só favorece o diabo. O demônio achou um meio de dividir a igreja. Tem padre que não fala com o outro por causa de político de estimação. Pensa. Então eles estão seguindo o quê? A cartilha do partido ou o Evangelho? O Evangelho está sendo mais importante. Tem fiel, tem leigo, que é capaz de deixar que as pessoas falem mal de Nossa Senhora, falem mal da Eucaristia e não fala nada. Mas se mexer com o político dele de estimação, ele vira o bicho. E ele fala ainda que é Evangelho. Veja, a coisa ficou tão louca que hoje em dia é assim: se você defende a família, você é de direita. Se você é contra o aborto, você é de direita. Se você cuida dos pobres, se você ajuda os pobres, você é de esquerda. Meu irmão, isso aí tem que ser denunciado. Porque o Evangelho de nosso Senhor é família, vida, pobres. Mas repara, como o padre falou, aí vem lá o rapazinho de direita que mora com o pai e com a mãe, usa suspensório e vem dar nó aqui com o padre, que o padre não levantou o braço, não abriu o braço nos centímetros corretos. Olha, padre, faltou 10 centímetros aí para o senhor abrir o braço certo, viu? Aí vem o outro, todo liberal, todo assim, social, que... Não, eu não rezo, eu rezo com as minhas mãos, eu ajudo os pobres, eu não sei o quê. Meu, ativismo, isso é ativismo. Repara então que vai entrando esse negócio, e isso tem que ser denunciado. Tem que ser denunciado o que estão fazendo com as famílias, o que estão fazendo com a vida humana. Mas de novo, presta atenção que existe hoje uns bastiões aí da fé que ganham dinheiro em cima disso. Tem pregador por aí, gente, que você põe lá, você fala: nossa, que canseira, só fica falando mal, só fica assim, pá, chega. Um profeta, ele tem que ter as 4 coisas: escuta, anuncia, denuncia, e a 4ª coisa. Olha só como aquilo que o padre disse tem razão. Disse esse cara que só fica, sabe, arrumando treta. A 4ª coisa é consolar. Olha como começa a primeira leitura. Deus falando para Isaías: consolai o meu povo, consolai. Ser profeta tem que ter os 4 pilares: consolar o povo, ir ao encontro daquele que está chorando, ir ao encontro daquele que está sem esperança, ir ao encontro daquele que pecou. Esse consolar não é aceitar o erro, mas é estar ali, não afastar ele por causa que ele errou. Vamos levantar, irmão, vamos lá falar com o padre, vamos lá confessar, procura Deus, consola o seu povo. Tem dia que a gente vai no velório como padre e a gente não tem palavra para falar para a família que console ela. Mas a pessoa vai lembrar daqui 10 anos que o padre foi no velório, que ela pôde chorar no ombro do padre.
Consola o povo. Consolai o povo. A sua presença já pode ser o consolo que a pessoa está precisando. Não precisa ficar com um discursinho barato, mas esteja ali. Padre, mas se eu consolar as pessoas, quem vai me consolar? Ele. A sua cura passa pelo tanto que você curar as pessoas. Quanto mais você curar as pessoas, mais você vai ser curado. Tem dia que a gente vai dar unção dos enfermos, gente, que a gente está acabado, né? Porque assim, vida de padre é vida de ser criticado, né? Todo mundo atira pedra. Por que não pintou de branco? Por que pintou de branco? Não é assim? Por que ligou o ventilador? Por que desligou o ventilador? É assim, vida de padre é ser criticado. E tem dia que, né, a gente está arrebentado. E às vezes a gente vai, por exemplo, visitar um enfermo. Chega lá aquele enfermo que está acamado, que está com uma doença grave, que está... Então você respira fundo, não é? Bota uma cara de paisagem lá, uma cara de... E vai, porque esse é o ofício do padre, não é assim? O padre na porta da igreja, vem um e fala assim, ah, meu filho nasceu, aí você... Aí vem o outro, meu pai morreu, aí isso... Não é assim? Você fica assim, Então você vai lá e fala assim, não, vou lá, vou dar uma palavra para a mulher ainda, né? E você chega lá, muitas e muitas vezes, Deus me consolou na boca do doente. Eu fui lá para consolar e fui consolado. Escuta, anúncio, denúncia e consolo. Essa é a vivência do profetismo que você tem que fazer todos os dias da sua vida. Nenhum batizado está isento de viver a profecia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,